Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição de número 8 do dia 23 de maio de 2021. Nesse segundo trimestre, as nossas lições bíblicas estão com o tema Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista da nossa lição é o pastor Elinaldo Renovato. E a nossa lição de número 8 traz o tema O Ministério de Evangelista. Nós estamos já no terceiro ministério a ser estudado. Eles estão listados lá na carta aos Efésios capítulo 4, versículo 11. Já estudamos o ministério de apóstolo, o ministério de profeta e hoje vamos falar um pouco sobre o ministério de evangelista. O nosso texto áureo diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz: o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Nós temos também aqui 6 textos, um para cada dia da semana, de segunda a sábado, onde você tem a oportunidade de ter um texto direcionado para fazer o seu devocional e assim se preparar para a lição que será ministrada aí na sua igreja, na sua escola bíblica dominical. A leitura bíblica em classe está registrada em 2 livros. No primeiro, Atos capítulo 8, versículo 26 a 35, e no segundo não é livro, é uma carta. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Esse texto aqui em Efésios é onde está listado os 5 dons ministeriais dados por Cristo à igreja. Nós já falamos dele em outras aulas, como se deu esses ministérios, porque o Senhor dá esses ministérios para a igreja, e nós vimos que ele é um pouco diferente dos dons espirituais, porque esse ministério ele acompanha o homem durante toda a sua vida, enquanto ele estiver servindo a Deus. Ele recebe um dom específico, e além deste dom, ele pode também, uma pessoa que tem um dom ministerial, ter demais dons, até mesmo dons espirituais ou mais de um dom ministerial, que é o que nós vamos ver hoje aqui em alguns casos, né? Como é o caso de Timóteo. Timóteo, ele era pastor, ele foi um cooperador, ele era pastor e ele também é chamado de evangelista pelo próprio Paulo. Vamos aqui às nossas definições. Eu vou começar aqui por uma que está registrado lá na nossa Bíblia de Estudo Pentecostal, onde o autor é Donald Stamps, no qual ele diz que os evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho, as boas novas de salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa localidade. A proclamação do evangelho reúne em si a oferta e o poder de salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Então, trazendo aqui uma definição de do que era um evangelista. Então, essa palavra ela é pouco citada na Bíblia, nós já vamos falar disso, mas as pessoas que tinham esta chamada, eles ganhavam muitas almas para Cristo. Talvez aí por uma unção diferente, não é? Já que é um dom ministerial, estes homens eles tinham uma capacidade de oratória muito, muito grande e eles chamavam atenção por onde quer que eles passavam, como é o caso de Filipe. Nós vemos também Pedro sendo um grande evangelista, embora ele tenha sido também um apóstolo, e vários outros homens, Paulo, não é? Também Timóteo foi chamado de evangelista. Então eram homens que chamavam a atenção pela sua oratória, não é?
conseguia passar a mensagem da palavra de Deus de uma forma clara, simples, de maneira que todos entendiam e as pessoas se rendiam ao nome do nosso Senhor e Salvador. Este é o principal trabalho de um evangelista. Na igreja, nós sabemos, há um cargo designado, o comissionado para evangelista, que é conquistado pelos nossos irmãos após galgar alguns degraus na vida de obreiro. Primeiro o cooperador, depois é o diaconato, o presbitério e o evangelista, que é praticamente o último cargo, não é, dentro das igrejas, vindo depois o de pastor. Mas um evangelista, ele já é apto, depois de alguns anos atendendo a igreja como evangelista, ele já está apto para ser um pastor. Muitos deles cuidam de igreja, cuidam do rebanho do Senhor, conforme a necessidade, mas eles têm essas características de ser uma pessoa voltada ao evangelismo. No entanto, a lição ela não vai tratar deste cargo eclesiástico, ela vai tratar do dom, o dom ministerial de evangelista. Às vezes acontece de uma pessoa ser evangelista, mas não demonstrar, não é, este dom de ser um grande ganhador de almas. Por quê? Porque o dom ele é dado por Cristo. E muitas vezes também há pessoas que têm o dom, o ministério de evangelista, e não têm o cargo eclesiástico de evangelista, assim como os demais que nós já vimos, profetas, pastores, veremos também, mestre. Às vezes eles não têm o reconhecimento, mas eles exercem esse trabalho. Por quê? Porque o Senhor o escolheu para esta finalidade e o capacitou para exercer esse dom em benefício da igreja, do corpo de Cristo. Nós já vimos que a igreja ela precisa manter a sua unidade. Nós também já vimos que cada pessoa é colocada no corpo de acordo com a vontade de Deus, e alguns foram escolhidos, foram dados à igreja para serem evangelistas. Nós sabemos também que dom é dádiva, ela independe do título, independe da vontade do homem, é por vontade de Cristo. Esta mesma ideia que nós vimos nos ministérios já estudados é o mesmo para este dom, o dom de evangelista, porque Cristo é quem dá, Cristo é o doador dos dons. E veja que ele, como o doador de dons, Donald Staples que chama assim, quando ele vai designar o doador de dons, ele exerceu cada um desses dons durante o seu ministério. Ele foi reconhecido como apóstolo, Hebreus capítulo 3, versículo 1, como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É assim que o autor de Hebreus define o nosso Senhor. Ele também foi considerado profeta, ele mesmo chamou a si mesmo de profeta, Mateus capítulo 13, versículo 57, Mateus 23, 37, Lucas 13, 33, ele foi reconhecido por aquelas pessoas que o seguiam como profeta e também por pessoas na qual ele conversou, não é? E ali ele foi reconhecido como profeta, como é o caso ali da mulher samaritana. Ela o reconheceu como profeta. João capítulo 4, versículo 19, ela diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Porque ali ele desvenda a vida dela, não é? E aquela mulher se converte e ela passa a ser uma seguidora de Cristo. Jesus também ele foi chamado de evangelista, ou aquele que foi enviado foi ungido para evangelizar os pobres, conforme Lucas capítulo 4, versículo 16. Esta passagem é uma passagem lá do livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, no qual Jesus, no início do seu ministério, está lendo ali na sinagoga, e ele fala dele mesmo. Ele também é o sumo pastor. Ele mesmo diz: eu sou
o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. E também ele é mestre. Várias passagens Jesus é chamado de mestre por seus seguidores e ele mesmo reconhece como mestre. Mateus capítulo 8, versículo 19, diz assim: então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Também em Marcos 4:38 há uma menção, Lucas capítulo 3, versículo 12, João capítulo 3, versículo 2. Como evangelista, Cristo inicia o seu ministério lendo a passagem que eu já citei ali em Lucas capítulo 4, versículo 18, onde cita Isaías 61:1, onde ele destaca a unção do Espírito Santo no seu ministério terreno. E é nesta unção do Espírito que o evangelista inicia ou exerce o seu ministério. Nas passagens que nós temos na Bíblia, quando faz menção deles, são homens cheios do Espírito Santo. Homens escolhidos por Cristo para exercer esse ministério. O termo evangelista é encontrado em apenas 3 textos na Bíblia. Primeiro, Atos, capítulo 6, versículo 8, onde fala do evangelista Filipe, que era também diácono. Tem a carta aos Efésios, capítulo 4 e 11, onde são citados os 5 ministérios, e dentre eles o de evangelista, e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que é o nosso texto áureo, onde cita também Timóteo como um evangelista. Os dons ministeriais são exercidos independentes de títulos eclesiásticos, como já dissemos. Pode ser que um evangelista não esteja em nenhum cargo na igreja ou esteja em outro cargo reconhecido pelo ministério, e mesmo assim tenha recebido de Cristo o dom ministerial, pois é dado pelo nosso Senhor de acordo com a sua vontade. Aqui no nosso livro de apoio, o pastor ele fala muito sobre a questão ele inicia falando da questão dos evangelistas, que são às vezes muito conhecidos fora da igreja, não é? Porque são homens de oratória notáveis, com um grande poder espiritual, porque é um dom dado por Cristo e acaba aí ganhando muitas almas para Jesus. Alguns deles são muito convidados para eventos, não é? E aí pode surgir um problema, porque é um dom de Deus, é um dom de Cristo dado ao homem para ganhar almas para o reino de Deus. E é importante que haja aí um cuidado, não é? Para que se faça tudo conforme a vontade do nosso Deus. O autor aqui também fala da importância do trabalho em conjunto do evangelista com o pastor, porque o evangelista é aquele que ganha almas para Cristo, e esta pessoa ela precisa estar junto a uma pessoa que vai cuidar da sua vida espiritual, que vai ajudá-lo na caminhada, que vai discipulá-lo, e aí vem o trabalho do pastor, não é? Porque muitas vezes o evangelista ele não tem uma igreja que ele cuida. Ele sai ao campo ganhando almas. E é preciso que se cuide das almas que são ganhas para o reino de Deus. Dando continuidade aqui, vamos para o nosso tópico de número 1, que vai tratar aqui do envio dos 70. Aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, com o título São Poucos os que Anunciam. 2, enviados para o meio de lobos. 3, os sinais e maravilhas confirmam a palavra. Então, aqui neste primeiro tópico, está falando sobre aqueles que anunciam.
falando daqueles que são enviados. E aqui, quando nós falamos em enviados, é muito importante que nós não confundamos o ministério de apóstolo com o ministério de evangelista. Afinal, assim como Jesus enviou esses 70 como evangelista, ele também enviou os 12 como apóstolos. Então é importante aí observar a diferença, visto que os dois são enviados, visto que os dois sofrem os perigos, não é? Como nós vimos dos apóstolos, também vemos aqui dos evangelistas os perigos neste momento de estar levando a palavra, assim também como os sinais que confirmam que eles são enviados ou que eles foram escolhidos pelo Senhor para tal trabalho. Então é semelhante nisso. Qual é a diferença então? A diferença é na constância do trabalho, não é? E também na finalidade. Os apóstolos, eles eram enviados para determinados lugares a fim de levar a palavra e desbravar campos. Nós até falamos na aula anterior que é semelhante ao trabalho de um missionário. Nós temos aí o exemplo em Atos capítulo 20, versículo 1, 3, Atos 19, 4, 6. Então, quando esses apóstolos eles foram enviados a alguns lugares, eles formavam a igreja. Algumas vezes ficava algum tempo ali, dando uma base para os novos convertidos, como Paulo fez. Em Éfeso ele ficou mais de 2 anos, trazendo ensino, discipulando e ajudando, mas depois ele parte para outros lugares e deixa ali um pastor responsável, não é? O evangelista, ele tem esse trabalho não apenas no campo, saindo para cidades como um missionário, mas ele muitas vezes faz esse trabalho na igreja, ganhando almas para Cristo. Nós vimos que essas pessoas com esse dom de evangelistas, eles têm uma oratória especial. O Senhor o capacita de uma forma que a palavra nos lábios deles, talvez ou não, certeza, pela unção do Espírito, atinge melhor, atinge o coração das pessoas. A palavra de Deus ela já tem poder, mas na boca de um evangelista comissionado para isso, é algo maravilhoso, não é? Chama a atenção de muito mais pessoas e os sinais os acompanham e as almas se rendem ao pé do Senhor. Então, dentro da igreja, ele faz esse trabalho ampliando o número de salvos no local. Um exemplo disso é na vida de Timóteo. Timóteo ele foi cooperador, depois Paulo deixa ali como pastor na igreja de Éfeso e ele nesta carta o chama de evangelista, que ele deve cumprir o seu ministério, ele deve proclamar o evangelho a todas as pessoas. 1 Timóteo 1:11, 2 Timóteo 1:8 a 10, 2 Timóteo 2:8, dando continuidade ao trabalho já iniciado por Paulo ali no meio dos gentios. Então ele estava naquele lugar como pastor e era também um evangelista. Olha aí a diferença de um apóstolo. Amém? A missão do evangelista abrange o trabalho na igreja local, nas comunidades e em outros locais, com vistas a ganhar almas para o reino. Veja o que o pastor Severino Pedro, em um dos seus livros, diz: nos dias atuais, parece haver muitos avivalistas e poucos evangelistas. Aqui ele fazendo uma crítica, né, ao número de evangelistas. Existem igrejas superlotadas de pregadores, mas vazias de ganhadores de almas. E além disso, a verdadeira função do evangelista é que ele deve ser visto mais fora da igreja do que dentro dela. Embora ele esteja numa localidade, o trabalho é fora das paredes do templo também. Me refiro aqui à igreja local. Isto é, que ele não seja somente visto numa função local, mas que sempre avance na direção das almas perdidas, sem Cristo, fundando novas igrejas e comunidade. Depois nós vimos aqui na lição, não é? Quando Cristo envia os 70 para evangelizar. Está em Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 20, e ele traz aqui orientações precisas
e autoridade para curar os enfermos que nela houver. Então, esses evangelistas, eles tinham a finalidade de levar a palavra, e se tivesse ali alguém enfermo, eles deveriam orar para que essas pessoas fossem curadas. Então está aqui, ó, Lucas capítulo 10, versículo 1, não é? Ele diz assim, ó, no versículo 9: E curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, curar e trazer a palavra. E o Senhor também, ele traz uma orientação interessante, que eles vão de 2 em 2, em todas as cidades e lugares onde eles haveriam de ir. Esta questão, esta importância de andar em 2 obreiros é altamente importante na obra do Senhor. Todas as vezes que vamos fazer algo para o Senhor, não é bom que nós vamos sozinhos, não é? Sempre andar de 2, que é uma orientação em várias outras situações na palavra de Deus. Para cada obreiro significa fé e sabedoria duplicada, além de estímulo e coragem de um companheiro. Então, há várias passagens onde há orientação para que os servos de Deus, fazendo a obra, andem de 2 em 2. E é interessante também o autor ter começado falando da grande comissão desses 70, por quê? Porque o ID de Jesus, iniciado ali com 12 apóstolos, levando a mensagem, depois 70 enviando a algumas cidades, mais à frente também abrindo aí para todos. O ID para evangelizar é para todos. Irmã Cristina, mas o Senhor não deu um dom específico de evangelista? Não deveria ser só eles? Não. A mensagem de salvação deve ser pregada por todo salvo. Qual é a diferença de um crente comum, como a irmã Cristina ou você que está aí me ouvindo, pregar a palavra, e um evangelista? Um crente sem o dom de evangelista, ele vai pregar para um número menor de pessoas. Muitas vezes é o vizinho, muitas vezes é o amigo, é um familiar. O evangelista, além de atender a sua obrigação de evangelizar as pessoas que estão próximas, ele também tem o objetivo de atingir massas, atingir muitas pessoas com este dom maravilhoso de oratória. E quando nós vamos falar aos nossos irmãos, como uma pessoa que evangeliza, o Espírito Santo, ele coloca palavras na nossa boca, o Espírito Santo nos instrui como fazer, e nós fazemos e ganhamos almas para Cristo, não é? Isso também é uma forma de desenvolver aí as nossas capacidades de pregar, de ensinar, de falar de Deus. Mas o dom de evangelista, ele amplia, não é? E outra coisa, eles são homens que foram dados de acordo com a vontade de Cristo para a igreja. Amém? Mas isso não tira de nós a nossa obrigação de levar a palavra a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Amém? Então, nós já vimos aqui que o Senhor o orientou que vão em 2, e aqui ele diz, o próprio Senhor diz que são poucos as pessoas que anunciam. Ele diz: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos, não é? Por que que Jesus fala que são poucos? Porque muitas vezes as pessoas estão mais interessadas em falar de si mesmo, em se preocupar com as suas vidas, não é? Nós vimos aqui esses 70 que foram enviados, mas teve uma hora que o Senhor, falando ali com os discípulos, eles acharam o discurso duro e eles partiram, decidiram não seguir mais a Cristo, não é? Porque seguir a Cristo, ele traz para nós também uma responsabilidade de levar a cruz, de sofrer as
aflições do Evangelho, nós já vimos isso anteriormente. Nós sofremos, isso também é uma forma de comunhão com o nosso Senhor. Sofrer não, vamos dizer assim, no tanto que nosso Senhor sofreu, mas traz para nós também alguns sofrimentos. O sofrimento da rejeição, o sofrimento da perseguição, o sofrimento de não ser bem aceito, até mesmo pelos nossos, não é? Isso aí tudo faz parte daqueles que servem ao Senhor, que evangelizam, que levam o seu nome. E aqui no tópico 2, o autor vem tratar sobre o tema enviados para o meio dos lobos, porque o próprio Senhor diz, olha lá, no versículo 3, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. E quem são estes lobos? O primeiro grande lobo que o crente enfrenta é o inimigo de nossas almas, que se opõe a tudo que se chama Deus, a tudo que se chama Espírito Santo, a tudo o que fala, o que diz a palavra de Deus. Nós vimos o que ele fez com Eva lá no jardim do Éden, e ele faz também, ele continua fazendo, atrapalhando as pessoas a proclamarem o nome do nosso Senhor, não é? Muitas pessoas levando a palavra, sendo um evangelista, foi morto. Nós não vimos aqui no livro de Atos outro caso também, que morreu cedo, Estevão. Estevão era diácono, assim como Filipe. Ele foi um daqueles 7 escolhidos como um homem cheio do Espírito Santo. Foi pregando a palavra, evangelizando. Talvez aí no ministério de evangelista que ele foi apedrejado e morto. E muitos outros morreram, muitos foram queimados. Todos os apóstolos sofreram martírios, até mesmo João, que morre velho, na ilha de Patmos, ele sofreu martírio e perseguição por levar a preciosa semente. E muitos morrem ainda nos dias de hoje. A cada 3 pessoas no mundo que morre por causa da sua fé, um é cristão. Há países que eles aceitam até algumas religiões. Eu estava dando uma olhada ontem, eu não anotei o país. Eles aceitam até algumas religiões, o Estado aceita. Pode ter religião tal, 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 mas essa não pode. Então, se tiver uma determinada religião que eles não aceitam, aquela pessoa é perseguida e morta. Ela tem que viver escondida, proclamando o evangelho escondida. Estes são os lobos que um evangelista enfrenta. E o tópico de número 3 aqui vai tratar dos sinais e maravilhas que confirmam a palavra. Este daqui é o momento em que aquele que está evangelizando, mesmo que não tenha o dom ministerial, mas aquilo que ele vê como reação ou ação do poder da palavra ministrada, a mão do Senhor ali dando vitória, restaurando vidas, curando, libertando endemoniado, fazendo milagres, não é? Trazendo ali libertação para muitas almas que às vezes estão acorrentadas na vontade do inimigo, e o poder de Deus, que é uma autoridade dada a todo aquele que vai ministrar, principalmente ao evangelista, para fazer a obra do Senhor. Então esses homens chegam e conta para o Senhor o que aconteceu enquanto eles estavam lá. Está lá no versículo 17. Eles disseram, está registrado assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até o demônio nos sujeitam. E Jesus diz: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Então, enquanto eles estavam lá no meio de lobos, o inimigo ele foi calado, ele teve que parar, ele teve que deixar que a obra de Deus fosse feita, não é? Que o poder de Deus ali agisse na vida de cada um deles. E tem aqui uma coisa maravilhosa, porque o auge de um ministro ou de um evangelista não é ver o poder de Deus ou as almas se renderem
aos pés do Senhor. Veja que Jesus fala: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Que coisa maravilhosa, não é? Que coisa maravilhosa é a certeza daquele que faz a obra, saber que o seu nome está escrito no livro da vida. E aquelas pessoas que foram atingidas pelo poder da palavra que ele ministrou, a partir daquele momento, se permanecerem fiel, também terão seus nomes escritos no livro da vida. Na mesma hora, diz a palavra, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então Jesus teve ali um momento de adoração, o Jesus homem, um momento de adoração ao Deus Todo-Poderoso que dá este poder ao homem para que fale, ministre a palavra e as almas se rendam aos seus pés. O autor diz aqui: o verdadeiro significado de desfrutar a alegria no espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos no céu. Amém? E aí nós já vamos para o tópico de número 2, a grande comissão. Nós vimos aqui então, primeiro Jesus envia os 12 apóstolos, depois Jesus envia os 70 discípulos, não é? Ali como o autor coloca aqui, para distingui-lo dos 12 como evangelistas. E agora nós vamos à grande comissão. Essa grande comissão é aquela registrada em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Marcos capítulo 16, versículos 15 e 20. Este aqui é aquele momento, quando está próximo da ascensão ao céu, que o Senhor Jesus, nas suas palavras finais, fala aos 11, não é? Após a ressurreição, para eles irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Aquele mandato seria extensivo a todos os demais discípulos que o seguiam e a todos os que haveriam de segui-lo ao longo dos tempos e até a sua vida em glória, vida em glória. Então aqui só estavam os 11, Judas já não estava, mais à frente Matias é escolhido no lugar de Judas, não é? Mais à frente, mas esta ordem havia sido dada: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não foi um mandado aos 11, foi aos 11 estendido a todos os outros. Nós vemos todos os outros envolvidos. Naquele lugar, quando o Espírito Santo desceu, não tinha 12 apóstolos, tinha 120 discípulos. Foi o que sobrou depois da morte do Salvador, não é? Tem aí um homem aí que diz que era Jesus e tinha vários seguidores. Só que depois que ele morreu, acabou. Ninguém nunca mais ouviu falar do nome dele. Mas o nosso Senhor, depois que ele morreu, iniciando ali pelos 120, hoje o nome de Jesus é conhecido por todo o mundo, por todos os lugares. Nem todas as pessoas o aceitaram como Salvador, mas o seu nome ficou conhecido. E não ficou conhecido por conta só dos 12 apóstolos. Ficou conhecido por conta dos 12 apóstolos, dos Filipes que surgiram, dos Estevão, de Paulo, de Barnabé, de Saulo, né? Que é Paulo, Silas, Timóteo, Tito e todos aqueles homens que nós não vamos recordar agora o nome deles todos. E você e eu que estou aqui proclamando o nome do nosso Salvador. Então, a mensagem dessa comissão, ela tinha um alcance
mundial. Todas as pessoas, independente do seu cargo ministerial, independente do dom ministerial que recebeu para o Senhor, ele tem a missão de evangelizar e levar o nome do nosso Salvador, não é? E não era uma mensagem que restringia a Jerusalém. Jerusalém para nós hoje é quem está aqui no nosso lado, não é? Mas para todo mundo, levar para outros locais. E isso aconteceu, talvez, de uma maneira tão ampla pela perseguição. Eles estavam todos ali, a sua vida em comunidade, já tinham recebido o revestimento, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, tinham a capacitação, mas estavam ali, tudo em comum, não é? Na sua vida de adoração. E aí, matam Estevão. Quando matam Estevão, há uma grande perseguição à igreja. E eles precisaram sair da comodidade. Precisaram sair pelo mundo para fugir da perseguição e aí cumprir o ide de Jesus, que é levar a palavra a todos, né, que estavam ali nos países ao redor. Também ele destina-se a todos os povos, esta ordem, então ela tem o alcance mundial e tem também o alcance de atender a todos os povos. A Igreja de Cristo, o autor diz aqui, é inclusiva, ela é uma igreja inclusiva para os que o aceitam e abandonam o pecado. Não é inclusiva para receber todos de qualquer maneira e ficar como está. Não é? Venha como está, seja discipulado, mude sua vida e seja incluído na igreja. É preciso haver regeneração, é preciso haver santificação, é preciso receber o Senhor Jesus verdadeiramente em seu coração. E ela também é exclusiva para quem quer ficar ao lado de Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 30. O mundo a partir daí seria dividido em dois grupos. Está lá em Marcos capítulo 16, diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, a partir desse momento, o mundo está dividido em dois grupos: os crentes e os incrédulos, os salvos e os perdidos. Infelizmente, há esta separação que é, felizmente, para o bem da humanidade. Por quê? Porque quem está perdido, ele precisa ser encontrado, não é? Encontrado por quem? Por um evangelista, por mim e por você, para que preguemos a palavra do nosso Senhor e assim mude a sua condição. Então, o nosso Senhor, ele não vê nacionalidade, ele não vê condição social, ele não vê cor de pele, raça, sexo, condição financeira ou econômica. Ele vê dois tipos de pessoa: os salvos pela fé e os perdidos por causa da descrença nele e no seu evangelho. Os homens não têm alternativa. Ou creem para serem salvos, ou permanecem na incredulidade para serem perdidos. E é o papel da igreja levar a palavra aos perdidos, para que eles sejam inclusos, não é? Na pessoa do nosso Senhor Jesus. E os evangelistas? Qual é o papel do evangelista? O autor diz aqui, tem o papel de vanguarda. É aquele que tem uma responsabilidade específica, faz o seu trabalho atendendo às massas, um número maior de pessoas, nas comunidades. Saem como que eu vou dizer, das paredes do templo para trazer a palavra, não é? E eles são testemunhas de Cristo. Os sinais aos que crerem, nós sabemos que as pessoas que pregam, eles têm uma autoridade maior, principalmente os evangelistas, e estes sinais, eles acabam fazendo parte
da vida, não é? Da vida de um evangelista, que é descrito lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vou ler. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é algo que faz parte na vida do crente, na vida de um evangelista, daquele que está evangelizando. Amém? Não é porque está dizendo aqui beberem alguma coisa mortífera, o autor fala aqui no livro de apoio, que os crentes devem achar que pode beber alguma coisa que vai fazer mal e não acontecer e não morrer. Não é isso. Quando se trata desse assunto, é quando ingerir alguma coisa mortífera acidentalmente ou por imposição do inimigo de nossas almas, né? Deus, ele tem poder para livrar, assim como livrou Paulo de uma picada de uma serpente, que nós vimos lá no livro de Atos, não é? Livrou ele e ele não veio à morte. A grande comissão hoje, a tarefa da evangelização no mundo está inacabada. Olha o que o autor traz aqui em dados. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Aqui entra também os católicos. Há regiões em que o número de cristãos estão diminuindo, como acontece na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300. E a Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos que foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. E é aquilo que o Senhor diz, não é? Nos dias de hoje, serve para os dias de hoje. São poucos o que anunciam. São poucos os obreiros, não é? Muitas vezes porque as pessoas estão muito preocupadas com elas mesmas. Muito preocupada com a sua vida profissional, muito preocupada com a vida dos filhos e não tem aquele tempo para se dedicar às coisas de Deus. Mas Deus, ele pode, ele vai levantar homens e mulheres e capacitá-los para que esta grande obra ela continue, não é? Para que ela cresça, não é? Por muitos lugares e a palavra do nosso Deus seja ouvido em todos os continentes de maneira eficaz. E é importante também aqui o trabalho, nós não estamos falando disso, do missionário. O missionário, ele está aí desbravando campos. Nós, como vimos em outras aulas, nós podemos orar, nós podemos contribuir, não é? Nós podemos fazer alguma coisa. Se nós não podemos ir, nós podemos ajudar quem pode ir. E nós podemos orar também para que Deus levante homens, evangelistas, mulheres, para que faça a obra do Senhor. Então agora nós vamos para o tópico 3, o dom ministerial de evangelista. Então aqui nós temos 3 subtópicos. O conceito de evangelista, que nós já vimos anteriormente, ali no início da aula, e aqui o autor diz que é um dom de Deus, concedido através da capacitação espiritual e ministerial para a propagação do Evangelho de Cristo a todas as pessoas que estiverem ao alcance da mensagem do obreiro, que tem a chamada para cuidar da evangelização como prioridade em sua missão. Nós sabemos que o pastor, ele tem a missão de cuidar do ensino e do discipulado, não é? Auxiliado por algumas outras pessoas com seus cargos ou com os seus dons. O evangelista, ele esmera-se em buscar de Deus mensagens inspiradas e cheias de unção para tocarem o
os corações dos pecadores. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação, como nós já vimos anteriormente. Então, aqui no outro tópico, nós vamos falar do papel do evangelista e vamos falar das capacidades que Deus deu a alguns homens para pregar. Nós vemos aqui o caso de Filipe. Filipe era um diácono, não é? Ele era um diácono, ele foi separado, está em Atos capítulo 6, versículo 5, um homem cheio do Espírito Santo, né? Que após a sua morte, após a morte de Estevão, devido à perseguição e dispersão da igreja, ele começou a pregar a Cristo. A palavra de Deus diz que ele foi para Samaria, Atos 8:5-8, e ali ele pregava e ganhava almas para Jesus, sinais e maravilhas o acompanhavam. Ele apresentava aí um dom de evangelista, como é reconhecido mais tarde como evangelista. Paulo, quando chega ali na casa dele, o autor Lucas diz que chama ele de Filipe, o evangelista. E ele estava em meio a este trabalho fecundo, ganhando almas, e o Espírito Santo manda que ele vá para o deserto, para o caminho de Gaza. Não é? E nós não vemos Filipe questionando. Filipe vai. Chegando lá, ele encontra um carro com um homem lendo. Era o eunuco da rainha da Etiópia. Estava vindo de Jerusalém, das festas, que eles vinham uma vez por ano, não é? E ali ele estava lendo a passagem e não entendia o que lia. Aí quando o Filipe conversa com ele, ele fala que ele pergunta se ele está entendendo o que ele lê. Ele fala: como vou entender se não há quem explique? E ali Filipe explica, prega a Jesus, ganha aquela alma, não é? E naquele mesmo momento, enquanto está ali sendo evangelizado e caminhando, ele já sente a necessidade de descer as águas, pede para ser batizado. Isso não é comum. Primeiro a pessoa passa por um discipulado para depois descer as águas. Ele desce as águas e ali ele volta para a sua cidade. Jubiloso, diz a palavra, não é? Olha o que os historiadores dizem. A palavra registra que no ano 100 anos depois da morte de Cristo, na Etiópia tinha uma igreja que abrangia grande parte da população daquele país. Provavelmente Filipe, né, que foi o canal de bênção para a vida desse homem, foi o responsável para trazer salvação a este homem e ele para a sua pátria, para o seu povo. Olha como é importante o trabalho de um evangelista. Ganhar almas para o reino e estas pessoas que foram ganhas para o Senhor também continuar trabalhando, fazendo a obra do Mestre. Ainda falando aqui um pouco de Filipe, nós sabemos que ele era um dos 7 diáconos. Ele foi escolhido para cuidar, dar uma assistência social aos primeiros crentes na igreja, conforme Atos capítulo 6, eles serviam as mesas, houve ali uma reclamação e precisou separar. Os apóstolos ficavam com a ministração da palavra e separaram alguns homens para ajudar nesse trabalho, nesse serviço, não é? O diaconato aí surge em Atos capítulo 6, e Filipe era um entre os 7, assim como Estevão, homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, foi escolhido ali para este trabalho. Então, ele foi visto pela igreja, ele foi reconhecido pela igreja como um diácono, mas Deus o via como um evangelista. Mais à frente, nós vemos que com a morte de Estevão, ele vai pregar em Samaria, e ali é um trabalho próspero, como nós falamos, e ali ele, ouvindo a voz do Espírito Santo, vai para o deserto, prega para o eunuco, e ali, a partir daquele homem que volta para o seu país, se estabelece também todo um mundo, não é, de cristianismo também ali
na Etiópia, como nós já vimos anteriormente. Ainda sobre o papel do evangelista, nós temos aqui como exemplo o jovem pastor Timóteo. Timóteo, ele era um cooperador de início, ele acompanhava Paulo, e aí Paulo deixa responsável pela igreja de Éfeso, não é? E em certo momento Paulo escreve para ele também cumprir o seu ministério, fazendo o trabalho de um evangelista, não é? Paulo dá várias orientações para ele, não é? Para que ele pregue a palavra, para que ele inste a tempo e fora do tempo, conforme o versículo 2, para que ele redargue as repreendas, exortas com toda longanimidade e doutrina. Esse jovem ele estava passando por alguns conflitos, tanto no físico, ele era doente, ele tinha um problema de estômago, Paulo até dá orientação de como ele proceder, como ele também sofria a perseguição das pessoas que ele pastoreava. Ali havia grandes problemas com heresias, pessoas querendo atrapalhar ali o caminhar da obra, e ele precisou de orientação específica de Paulo para também tratar deste assunto. Este jovem tão frágil, ele tinha vários problemas, mas o Senhor estava com ele, Paulo estava orientando, não é? Paulo estava preso, que era o líder dele, mas eu creio que com as orientações e o poder de Deus na vida dele, ele tenha conseguido aí dar continuidade ao trabalho, não é? O trabalho que Deus colocou ali na mão dele. Paulo diz, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. E o trabalho do evangelista, não é? Ele surte todo um resultado, porque é feito no poder de Deus. E é importante também lembrarmos aqui o resultado do trabalho do evangelista. Então, as almas que forem ganhas, elas precisam ser discipuladas. Diferente do que aconteceu com o eunuco ali da rainha, que batizou imediatamente, talvez por um plano maior de Deus, nos nossos dias, a pessoa que é evangelizada e se rende aos pés do Senhor, ele precisa passar por um discipulado, ele precisa se preparar para descer as águas, saber da tão grande responsabilidade assumida a partir do momento que aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Aí aqui depois nós temos ainda a finalidade do ministério de evangelista na nossa lição. Eu gostei aqui do que o autor deixou registrado aqui. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, ou seja, para pregar às multidões, seja para falar a uma única pessoa. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. Não é? O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lê? O que lês? Que foi a pergunta que ele fez para o eunuco da rainha da Etiópia. Então ele tem que ter o conhecimento necessário para esta obra do evangelista. Então você deseja ser um evangelista, deseja ser separado para esse ministério tão lindo e maravilhoso? Então estude a palavra de Deus, frequente os cultos de ensino, frequente a escola bíblica dominical, que o Senhor Jesus pode dar esse dom a você. Amém? E assim eu termino essa lição de hoje, agradecendo a Deus pela sua vida, por sua permanência aqui até agora. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe a minha aula, para que a palavra de Deus alcance outras pessoas. A conclusão da nossa lição diz assim: o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização.
todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não se pode apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande obra. Deus abençoe você que permaneceu até agora. Deus abençoe sua casa, sua família, sua igreja e a escola dominical a qual você pertence. Amém? Deus abençoe a todos.